Olá, irmãos. Me chamo Monique Gomes, tenho 29 anos. Esse vídeo é para poder revelar como foi a minha trajetória inicial no cristianismo, como nas primeiras impressões que eu tive das Escrituras, como vários entendimentos que fui tendo com o decorrer da leitura, foi me trazendo certos entendimentos que não eram comum no meio religioso. Por exemplo, aos 18 anos eu me converti ao Evangelho, comecei a crer que Jesus era e é o meu Senhor e Salvador, mas foi quando comecei a ler as Escrituras por mim mesmo que algo dentro de mim começou a mudar. Sem perceber, tirei os óculos cultural da religiosidade, então comecei a ver o texto sagrado de outra forma. Versículos que comumente eram falados no cotidiano agora mostravam conexões, segredos e símbolos espirituais escondidos em cada linha, em cada leitura. Mas com o tempo eu acabei me perdendo nesse caminho. Fui absorvido pelo que chamo de sistema teológico programado, uma estrutura que existe em muitas igrejas que nos ensina a decorar doutrinas e até temê-las, mas nos impede de mergulhar na revelação de nosso Pai e nosso Deus. Nos acostumamos a ouvir que devemos crer, mas esquecemos de buscar o que Deus realmente quer nos revelar. Foi quando voltei às Escrituras, tirando o óculos da religião e de todo o sistema de linhas teológicas, e sem medo de querer enxergar o que realmente estava ali, mesmo que fosse contra todos os conceitos que acabei formando por meio da religião, comecei a compreender coisas que o sistema nunca me contou e que eu tinha revelado ou desvendado no início da minha caminhada, da minha peregrinação. Percebi a relação entre anjos e homens, um Éden que parecia mais do que apenas um jardim, um cenário de intimidade espiritual, quase até conjugal, onde o homem e o divino pareciam compartilhar, algo que a religião tentou esconder. Encontrei anjos com inclinações humanas, seres celestiais fascinados pelas filhas dos homens. Também vi particularidades em personagens que pareciam escolhidos por motivos que iam muito além da lógica humana ou do protagonismo humano, que muitos nos tentamos, principalmente nessa era, nos colocar. E em meio a tudo isso, um anjo de Yahweh, que é visto por todo o Antigo Testamento, que atravessa toda a história, das Escrituras, aparecendo, falando, lutando, salvando o povo também, e dando direção a vários personagens e ao povo, como se fosse o próprio Deus em forma visível. E notei manifestações da glória de Deus que tinham forma, um trono, e sempre um que parecia como homem assentado sobre este trono. Entendi que sentar-se, muitas vezes relacionado ao descanso do próprio Deus, e aquele descanso que o próprio Deus teve no 7º dia é o sono dele, e o entendimento real desse sono, porque nosso Pai descansa e adormece no 7º dia, um silêncio entre atos criativos, um mistério entre o que foi feito e o que ainda há de se revelar. Foi ali, mergulhado nas Escrituras, que acabei percebendo. A religião tenta nos dar respostas prontas, mas o Espírito nos convida a fazer perguntas que abrem portais. Foi nesse momento que nasceu o propósito deste canal. Porque quando a letra deixa de ser doutrina e se torna revelação, você se encontra.
com as chaves do sobrenatural. Então, durante anos, eu achei que conhecer Deus era seguir um sistema, que era uma fé sinônimo de religião, de ritos, de produzir certos tipos de rituais e até mesmo performances para poder me aproximar de Deus. Mas percebi que o mesmo sistema que dizia me mostrar Deus estava me afastando dele, da intimidade de um pai para um filho e de um filho para um pai. A religião construiu muros onde Deus queria pontes, criou rituais onde Deus queria um relacionamento, transformou a presença viva do Criador em doutrinas frias e totalmente mecânicas e monótonas. É por isso que em Mateus, capítulo 15, versículo 8 a 9, nosso Senhor, nosso irmão maior, nosso primogênito, diz assim, que todo aquele povo, este povo, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos de homens. E exatamente isso que vemos hoje. Pessoas que temem mais preceitos de homens do que a própria palavra de Deus. A religião me ensinou a temer Deus como um juiz, mas nunca me mostrou o Pai que me amava, o Pai que Ele é. Então, desde o início, mas em tal determinado momento da minha vida, eu parei, fechei os ouvidos para os discursos, para as pregações, não importa em qual linha teológica, qual sistema doutrinário, e abri o coração para a palavra e percebi algo simples, mas poderoso. Deus nunca quis religião no contexto que a gente vê hoje. Ele sempre quis uma relação, uma intimidade com Ele e com nós, com o nosso próximo. Por isso que em Oséias diz assim, no capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ao nosso Pai. Eu acho que é entendimento de todos que a palavra conhecer, ela tem uma certa conotação também com a palavra de ter relação sexual, de conhecer uma mulher. Então aqui a gente percebe a gravidade, a força que essa palavra tem aqui em Oséias, demonstrando a tamanha intimidade que temos que ter com o nosso Pai. Ou seja, intimamos e prossigamos em nos intimar com o nosso Pai. A Bíblia nunca foi um livro de rituais, de normas, mais que a gente vê isso muito no Antigo Testamento, mas na verdade ela é um mapa para reencontrar o Criador, é o retorno dos filhos ao Pai, para relembrarem exatamente aquilo que eles perderam e daquilo que eles se distanciaram. Quando Jesus ele morre, como todo mundo sabe, o véu do templo ele se rasga. Isso significa que o caminho agora está livre para adentrar novamente a presença do nosso Pai. Nosso Pai está sentado em um alto e sublime trono e agora podemos contemplar a sua presença porque Ele nos ama e nos dá essa liberdade. Mas a religião ela tenta costurar esse véu novamente, quer te convencer de que precisa ter intermediários, de cargos ou de um templo para falar com Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Somente a Ele devemos nos prostrar. Claro que precisamos uns dos outros, mas não na mesma autoridade que Jesus Cristo. A verdadeira chave do sobrenatural não está em fórmulas nem em rituais. Está em conhecer a Deus de verdade, em permitir que o Espírito Santo te revele o que está escondido. Quando Ele fala, o que era letra se transforma em vida. Quando a frequência da sua voz irradia e começa a se propagar, ela cria luz e cria vida. João 6,63 diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida.
ou seja, frequência, gerou espírito, centelha da natureza do Pai, e gerou vida, que é exatamente a união ali, né? O Pai é vida e o Pai é espírito. Juntos geram espíritos que vivem. É nesse momento que o sobrenatural se dobra diante do sobrenatural. O natural, na verdade, se dobra diante do sobrenatural e começam a fazer parte da mesma moeda, e não distantes. O sistema religioso pode esconder Deus, mas quem busca com o coração sincero sempre o encontra, porque a palavra de Deus ela não está presa sobre cadeias, mesmo que nós possamos estar presos. É por isso que este canal existe, para revelar as chaves do sobrenatural, daquilo a qual eu, na minha humilde posição diante do meu Pai, e mostrar que o homem tentou esconder, mas o Espírito quer revelar. O próprio Senhor Jesus diz que conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. E essa busca é para que a gente consiga também ver nosso Pai da maneira como Ele quer se revelar a nós. Então eu fico grato a todos aqueles que puderem estar nos acompanhando em nosso canal. E desde já nós faremos muitos vídeos relacionados à reflexão da palavra de uma maneira muito mais afunda e muito mais reveladora do que a gente tem hoje nesse sistema trancafiado e programativo da religião de hoje. É nisso. Esse é o primeiro vídeo, é só um vídeo introdutório, e esperamos nas próximas vezes a gente postar vídeos com o intuito de estudos e de revelação vindas direto do Pai. Agradeço a todos, fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até já.